Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Esse vídeo aqui, ele fecha, né, esse ciclo, né, desse primeiro momento que a gente tem sobre esse resumo da engenharia de cargas, né, sobre esse tópico de cargas em aeronaves, trazendo um exemplo de aplicação, no caso de um Vante. Essa aplicação ela vai naquele sentido, né, do que eu já tinha comentado em vários outros vídeos dentro desse tópico aqui. Quer fazer essa transição, não é, da construção do diagrama VN e transferir, não é, esses casos de carga críticos do diagrama VN para uma situação onde a gente possa, nesse caso aqui, aplicar essa carga num modelo simulado por elementos finitos. Aqui a gente vai ver que ele vai apresentar, né, o modelo de uma longarina desse Vante, para que a gente consiga, né, enxergar esse processo, né, vamos dizer assim, de projeto em si, né, de produto aeronáutico, no sentido de sair da carga, pegar essa carga, né, aplicar no modelo de elementos finitos e obter tensão, e consequentemente com as tensões eu tenho condições de calcular margem de segurança para as diversas situações de falha que a gente precisa analisar, né? No caso, na ótica do relatório estático, né? Se é deformação, né? Escoamento, né? Se é ruptura, se é instabilidade, no caso, flambagem, global, local, essas coisas a gente vai discutir no curso. Então a gente tem aqui vamos dizer assim, as dimensões gerais, né, desse Vante, e foi dado para a gente o fator de carga, manobra e rajada, e destacado aqui, né, o final. Veja que ele, né, nesse problema, vamos dizer assim, essa fabricante, né, vamos dizer assim, de drone, estabeleceu aqui, né, 8 pontos, né, no limite, né, do diagrama, e esses 8 pontos vão caracterizar 8 casos de carga, tá? Então é justamente isso, né? Ou seja, fatores de carga na condição limite e última, tá? Ou seja, cada um desses pontos é um caso de carga na condição limite, multiplicando, né, esse fator de carga limite por 1,5, eu tenho o fator último, tá? Vocês conferem as contas aí. E agora a gente, não é, com a definição do fator de carga, a gente passa justamente a passear, né, por aquele roteiro, né, que a gente deu, né, para se obter, né, as cargas, né, no caso a carga aerodinâmica, nesse caso aqui pontual, carregamento inercial mais peso. A gente vai ver qual é a estratégia, né. Então, no caso da carga aerodinâmica, ele vai aqui, né, usar o método de Stender, né, sendo que as mesmas são aplicadas de forma concentrada, onde foram posicionadas as nevuras, ou seja, o que é que acontece? A sustentação ela vai ser calculada por esse método de Stender, né, a sustentação distribuída na asa, e depois a gente vai ver que vai ser feito, né, justamente elementos, né, vai se pegar extratos, tá, dessa sustentação e vai tirar uma resultante, né, dessa parcela delta, né, definida, e essa resultante vai ser aplicada no meu modelo de elementos finitos lá nas nevuras, tá? A gente vai ver isso. Cargas pontuais, né, empenagem horizontal e trem de pouso principal. Como a análise foi feita considerando-se apenas meia asa, né, a carga pontual produzida pela empenagem horizontal utilizada é igual a menos 12,5 vezes o fator de carga, tá? Newton. O trem de pouso, carregamento aplicado somente nos casos de pouso. Carregamento inercial mais o peso próprio do revestimento. Como foi obtido isso? Dada a massa do revestimento fornecida pelo CAD, né, pelo desenho, pode-se determinar a sua distribuição ao longo da semi-envergadura, que por motivos de simplificação foi considerada uma carga linearmente distribuída.
O peso próprio da longarina também, como no caso do revestimento, o peso próprio da longarina foi extraído do CAD e considerado também linearmente distribuído ao longo da semi-envergadura, né, porque a asa aqui, né, você vai vendo que ela vai diminuindo a seção, né, então é por isso, né, da distribuição, né, linear. O peso próprio das nevuras, com auxílio do CAD também, né, do desenho, pode-se determinar a massa de cada uma das nevuras. E o combustível, nesse caso aqui, considerou-se 1/4 de combustível alojado em cada semiasa, apenas na seção central da asa. E aí ele agora mostra o método de Stender, né, que é uma metodologia para se determinar, né, é o modelo para se caracterizar a distribuição de sustentação na asa. Depois vocês estudam isso também com mais profundidade. Então a gente vai precisar de alguns parâmetros da asa, tá? E definir, não é, a minha força de sustentação. Aqui são as faixas, né? Eu estava buscando essa palavra, né? Aqui são aquelas faixas que a gente vai definir, né, uma resultante, e essa resultante que vai ser colocada lá em cada uma das ribs, né? Porque eu não posso, né, na verdade, aplicar essa força no modelo de elementos finitos diretamente no skin, né? Ali tem que ter um reforço, né? Tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise discreta dessa distribuição, né, obtida pelo método de Stender, né? Então, com esse método, ele consegue, não é, caracterizar aqui, definir a sustentação para cada um dos casos e essa força distribuída nas nevuras, tá? Enxergando aqui essas faixazinhas, né, que precisam ser calculadas aqui a partir do equacionamento mostrado. Então a gente tem os vários casos de carga aqui, tá? Até o 8º. E aí ele me dá, né, agora o carregamento inicial pelo CAD, né, a massa e consequentemente o peso, tá? A distribuição disso depois aqui, né, na sua condição, né, linear. Ele está mostrando aqui a situação última, tá? Simplesmente para o caso, né, de carga 1, né? Vocês só conferem, tá? Porque aqui ele está falando na condição limite, mas aqui ele está falando na condição última, né? Tá? E aqui ele está, deve ser, né? Aqui, né, uma situação é carga última e a outra aqui que ele está me dando, né, numa condição limite, né? Eu não sei se aqui o método de Stender, se é esse daqui que ele está me dando na carga, né, na carga limite, tá? Tá? Possivelmente tá aqui, ó, possivelmente carga limite, e aí a condição, né, de carga inicial, aí na última. E aí ele, na verdade, faz a aplicação, né, por exemplo, do caso de carga 1 final, né, com a soma, por exemplo, numa dada situação, né, ou limite ou ultimate. Né. Veja que a gente tem aqui, né, as cargas distribuídas na longarina em vários pontos da longarina, onde tem a interseção com o reforço transversal, que são as ribs. Tá? Isso aqui no modelo de elementos finitos, gerando o resultado, tá, de tensão. Então, eu espero que com essa aplicação você consiga entender essa lógica, né, da transferência, né, do que a gente obtém das cargas, né, para um processo de projeto mais de fabricante mesmo, né, tipo, você envolvido ali num processo de certificação estática, né, você mexendo com elementos finitos. Deixo claro aqui que nesse curso a gente não vai trabalhar, né, com elementos finitos em si, tá? A gente vai trabalhar com modelos simplificados. Né? Não são modelos básicos, mas também não são modelos que precisam, né, vamos dizer assim, de método numérico, no caso elementos finitos, para a gente ter noção, né, dessa passagem, né, de carga para esforço e tensão. Né? No caso, tensão normal e tensão de cisalhamento, que depois a gente vai ver que vai virar fluxo de cisalhamento, porque a gente vai trabalhar sempre com estruturas de parede, né, fina. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente ainda continua, né, com o tópico de cargas, mas focado na apresentação, né, da condição de cargas específico para cada um dos elementos estruturais,
né, asa, fuselagem e empenagem. Eu vou tentar ser bem dinâmico nesse próximo vídeo, porque o que tem lá, na verdade, é muito do que a gente já conversou nesse. Eu vou disponibilizar o material para vocês, essas notas de aula, e aí vocês, né, avaliam com um pouco mais de calma. Lembrando aqui que esse curso, né, vamos dizer assim, não tem a intenção de dar né, todas as minúcias e todos os elementos necessários para, tipo, você atuar na engenharia de cargas. Tá? A gente está trazendo elementos centrais aqui, por exemplo, né, definição de fator de carga, diagrama VN, eu tenho que ter entendimento, né, os pontos críticos, né, os casos críticos do diagrama VN, o que é que isso implica no caso da asa, a questão do centro de gravidade, né, esses elementos aí, tá? Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.